Está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nesta semana nós iremos conversar com a doutora Edith de Jorge, vice-prefeita e secretária da Cidadania de Sorocaba, e com o vereador Rodrigo Manga. É um prazer recebê-los aqui no nosso cenário. Prazer é meu. Tudo bom, Laína? Tudo bem, Manga? Tudo bem, doutora Edith. Laína, obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço a todos aí do programa Cenário, da Local TV. Mais uma vez é uma oportunidade para a gente falar de um assunto tão importante aqui. Vamos falar um pouquinho da questão drogas, dependência química, o menor envolvido com isso, como é que é. O vereador Manga, a gente já conversou aqui no cenário, abraçou essa causa da dependência química. Nós conversamos lá em janeiro, já faz bastante tempo. Como é que está o trabalho com relação a isso, Manga? Nós começamos, assim que assumimos esse mandato, um trabalho defendendo esse tema como a principal bandeira. Nós montamos uma comissão na casa que até hoje atua, qual sou presidente, que cuida dessa problemática da dependência química. Fizemos várias visitas a instituições, visitamos a nossa vice-prefeita, temos conversado com ela semanalmente, visitamos na rua. Vimos que Sorocaba, apesar de ter um trabalho e uma boa vontade, que tenho que falar aqui, da nossa vice-prefeita e de todos ali da cidadania e da saúde, Sorocaba ainda está gatinhando para que a gente possa ter um resultado desejado para atender esses dependentes químicos. Nós verificamos que existe também, fomos visitar diretamente no local, mini cracolândias instaladas em nossa cidade. É um problema terrível devido aí, principalmente ao uso do crack. Fizemos alguns requerimentos, pedimos alguma instalação, por exemplo, do CAPS 3, que seria um CAPS 24 horas, que poderia atender esses dependentes químicos. Já está no projeto, a doutora Edith já sinalizou que vai fazer. Já chegou, inclusive, a verba do Ministério para isso, né? Já temos ali o local, que é o mesmo onde já existia o CAPS, que era uma parceria, né, com o Jardim das Acácias. Aí, com o fechamento aí do Jardim das Acácias, houve o rompimento, né, dessa parceria. Mas agora a gente já está montando uma equipe própria da Prefeitura, né? Essa é uma ação da Secretaria de Saúde, mas a gente já está com a verba. Aliás, assim, em termos até de financiamento, a gente até tem conseguido, né? O plano CRAC Possível Vencer do governo federal. Sorocaba foi um dos 16 municípios contemplados aí na primeira fase do programa, que foi aprovado, do Estado de São Paulo. No programa Recomeço, né, que é do governo estadual, né, que na verdade é um financiamento para comunidades terapêuticas, repúblicas, casas de passagem, também Sorocaba é um dos 11 municípios do estado. Então nós estamos conseguindo assim, os financiamentos, e assim, não é também só por boa vontade, porque a gente tem apresentado projetos, né, planos que correspondem ao que é pedido pelo governo. Então assim, não chegou ainda todo esse financiamento, né? Estamos em vias de receber, mas já fomos aprovados. Então, eu acho assim, que nós vamos conseguir ampliar bastante a nossa rede de atendimento com essa somatória do financiamento federal e estadual. Muita gente disse, eu tenho visto e ouvido várias pessoas dizerem isso, que essa questão da droga, do dependente químico, é meio que enxugar gelo. Porque o Estado, e o Estado eu falo o município, os governos de Estado e o próprio governo federal estão investindo, estão criando estrutura, mas o que vem por trás está aumentando muito o consumo, está aumentando muito a distribuição. Hoje estão usando uma quantidade enorme de menores para esse tráfico de drogas. Então, como é que está sendo o foco político não para o que já está em tratamento, mas esse que está por trás? Na Câmara Municipal, nós aprovamos um projeto de minha autoria que coloca nas matérias das escolas noções básicas sobre a dependência química. E também aprovamos vai entrar em pauta um projeto que já até conversei anteriormente com a vice-prefeita, ela gostou muito, que seriam exibições de vídeos em eventos culturais. A prevenção, sem dúvida nenhuma, é o melhor jeito de combater, acho que a doutora Edith também concorda com isso, de combater o grande aumento de dependentes químicos. Acontece que existe hoje um número muito grande de crianças, de adolescentes, de adultos,
que estão envolvidos com o uso da droga, do crack. Essas pessoas também precisam ser atendidas. Então, acredito que tem que haver um plano forte de prevenção, mas sem deixar de atender e tentar resgatar essas pessoas que, infelizmente, entraram para o mundo das drogas. Mas, em contrapartida ao que você está dizendo, Manga, há uns 2 anos atrás, 3 anos, a doutora Edith era secretária da Juventude e o governo federal lançou umas cartilhas, um material didático falando da questão da droga. Ela quase foi linchada na Câmara Municipal, principalmente pela bancada evangélica, porque estava distribuindo. Agora, eu não entendo como é que se fala de droga sem mostrar o problema da droga. Não adianta ser a hipocrisia da coisa se você não for no mais fundo da questão. Então, precisa ver se a mentalidade das pessoas também muda nessa questão do esclarecimento. Como é que é para introduzir isso na escola sem ficar maquiando e indo direto, mostrando diretamente para o jovem? Um dos grandes problemas que teve foi a questão da redução de danos, né, doutora? Quando foi, nessa amostragem, teve informações de que a pessoa, por exemplo, você vai injetar droga, use seringa descartável. Pois Você não divida o seu cachimbo do crack. Mas esse não é a prevenção. Esse é para quem já usa. É uma redução de danos. É para quem já está. Ou uma prevenção secundária, porque na verdade você não está agindo na prevenção do uso de droga, porque ele é destinado a quem já usa, mas você está prevenindo. Você está prevenindo uma overdose, porque você AIDS. ensina o que fazer, você está prevenindo AIDS, hepatite, e na verdade você acaba beneficiando a sociedade como um todo, porque quanto mais pessoas tiverem infectadas pelo vírus da AIDS, além delas mesmas, elas são um risco epidemiológico para todo mundo, né? São mais gente aí transmitindo, né, e sendo possíveis contaminantes de outros. Então, as pessoas deviam, foi o que eu defendi e defendo, que em nenhum momento a gente está falando para essas pessoas que usar droga é bom. Né? A gente está dizendo, enquanto você não consegue, né, a gente faz outras ações também que tentam, pelo menos, resgatar essa pessoa da droga. Mas enquanto ela está usando, né, pelo menos diminua outros danos colaterais. Então, eu acho que você tem mesmo... E é um pouco de ingenuidade da gente achar que, por exemplo, principalmente os nossos jovens de periferia, não só de periferia, mas principalmente esses que vivem muito próximo ao tráfico, né, em que o tráfico é o ganha-pão, de alguma forma, em alguns bairros, a gente sabe disso, né, de uma parte considerável ali da população, né, que de alguma forma está envolvido, a gente achar que um garoto desse nunca ouviu falar, ele já viu quase sempre. A gente não gostaria, sabe, em momento eu estou dizendo que eu acho que essa é uma situação desejável. Mas já faz parte do cotidiano. Eu não estou dizendo que houve até uma discussão, né, doutora? Logo que a gente assumiu, houve uma discussão com outro vereador que também é evangélico, eu também sou evangélico, sou da Igreja Mundial, e no qual eu defendi, a discussão eu falei assim, vereador, eu também gostaria que todas as pessoas se convertessem, conhecessem uma igreja, uma religião, seguissem e não usassem droga. Acontece que nem todos aceitam esse tratamento religioso. Então, para esses que não aceitam esse tratamento que nós achamos que é o melhor, a redução de danos é importante, sim. A doutora Edith até foi lá para apaziguar e explicar melhor o programa no meados de fevereiro. Foi lá na Câmara, foi. Eu só vou pedir um tempinho, nós vamos fazer uma pausa, vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos no cenário dessa semana, conversando com a nossa vice-prefeita, a doutora Edith de Jorge, e com o vereador Rodrigo Manga. Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos que dá margem à sua criatividade através de peças que vão do clássico ao contemporâneo. Um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos, combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa, uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Comitre 396. Agora você vai ficar por dentro dos principais eventos da nossa cidade, através do programa Enfoque, o único programa de Sorocaba para se ver e ser visto. A apresentação, Rosana Moreno e Edgar Gonçalves. Todos os dias, às 22 horas, só aqui, na Local TV. O seu canal, a sua cidade.
Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com a vice-prefeita de Sorocaba, Edith de Jorge, e com o vereador Rodrigo Manga. Estamos falando na questão das drogas. O vereador Manga abraçou essa causa e a doutora Edith, além de vice-prefeita, é a secretária da Cidadania, que cuida disso, da mulher, do idoso, do deficiente, entre outras coisas. O CAPS. O CAPS é o Centro de Apoio Psicossocial. Qual é o trabalho que a pessoa, a família tá com um problema, tem um viciado, né? Como é que ela se socorre do poder público numa questão dessa? Porque as pessoas ainda não têm muito claro isso. Então, assim, nós estamos para montar, né? Por enquanto ainda não temos uma condição de montar um cratório aqui, que seria o desejável, né? O Manga teve lá, a gente teve uma conversa com o pessoal do cratório de São Paulo, porque ainda não temos opção para todos. Quer dizer, eu falo que a gente não pode abrir uma porta antes de poder dar vazão a tudo. Sim. Estamos para montar um centro de triagem, né, que hoje, na verdade, as pessoas não têm um ponto fixo, né? Hoje, muita gente vai à própria Secretaria da Cidadania e pode ir. Tá? 3219-1920, ligar lá, que a gente passa todas as informações. Mas não é o ideal ser na própria Secretaria, né, que hoje funciona. As instituições que eventualmente fazem internação, as comunidades terapêuticas, cada uma também tem hoje o seu horário em que você vai fazer a triagem, conversar. A gente quer transformar isto numa triagem única, que a pessoa possa procurar e aí ali se define, conversando com a pessoa e com o dependente, qual seria a melhor estratégia, né? Porque o CAPS, a pessoa passa o dia inteiro, né? Pode passar o dia inteiro lá dentro, mas não dorme lá. Tá. Né? Ela vai para casa, ali ela tem no CAPS o atendimento de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta ocupacional, atividades lúdicas, né? De laboraterapia, sabe? Várias estratégias, em alguns CAPS trabalha yoga, várias estratégias que é para conseguir fazer... Para preencher a cabeça. Para preencher, para fazer o estímulo. Né? Nós temos ambulatório também, que faz atendimento, ambulatório de saúde mental. Temos essas internações, temos as comunidades terapêuticas, né? Temos a estratégia do consultório na rua, né? Que aí aborda principalmente os dependentes que estão ali usando na rua, que já perderam seus vínculos, muitas vezes familiares, né, crack, e a gente faz uma abordagem assim, sem obrigá-los aí, dando a opção, mas também fazendo um sequencial. Você vai uma semana, vai na outra, vai fazendo um vínculo para conseguir ver se consegue ir convencendo a pessoa da necessidade, ir trabalhando, tentando descobrir onde ela pode ir. Mas ainda não temos um local. Hoje eu diria que se as pessoas quiserem informação, ligue na nossa secretaria, né, converse normalmente, a coordenadora da política de drogas é a Gisele, assim, então se ligar lá, pedir para falar com a Gisele, né, sobre isso, que aí a gente vê, muitas vezes as pessoas vão lá mesmo, a gente conversa, ou por telefone, indica em qual serviço ela pode estar sendo acolhida. E você, Manga, eu sei disso, você acompanha muitas comunidades terapêuticas. Como é que é isso? Como é que chega na internação? Tem SUS? É particular? Tem alguma forma de bancar? Porque não é um tratamento barato e não é um tratamento normalmente curto. Precisa deixar a pessoa... Como é que as pessoas chegam nisso? Hoje em Sorocaba, o dependente químico ele vai chegar até o CAPS, ele vai fazer o tratamento. Se o CAPS indicar ou ver a necessidade de internação, será indicada uma dos centros terapêuticos conveniados com a prefeitura. Existem 100 vagas, né? 100 vagas conveniadas aqui na nossa cidade. Essa sim, a prefeitura faz todo o tratamento, só que são internações voluntárias, né? Naquela que a pessoa aceita. Mas essas 100 vagas ocupadas? Nem sempre, apesar de a gente ainda não ter o número que a gente gostaria, né, que agora provavelmente vai estar sendo ampliado, porque Sorocaba, assim, pelo menos mais 200 ou 300 vagas estão sendo oferecidas aí para que as comunidades se cadastrem através de um financiamento do cartão Recomeço, né, que é do governo estadual. Depois nós vamos falar disso. Nem todas as vagas estão ocupadas. Ainda muita gente ou não sabe, ou muita gente não quer, né, ou tem dificuldades. Como o Manga falou, as vagas nas comunidades terapêuticas são todas
voluntárias, né? Não tenho como, não existe nenhuma maneira, uma coerção para a pessoa ficar lá. Nós temos um convênio, nós, através da Secretaria de Saúde, né, a Cidadania, tem 20 vagas, essas sim involuntárias, mas que são um convênio destinado basicamente às que são compulsórias, né, as que são determinadas... O que acontece hoje, e a gente está nessa fé, nessa expectativa, a gente está vendo assim, quando eu falei de empenho no começo, que a gente acredita que isso vai acontecer, é que por existir apenas um CAPS hoje que cuida de dependentes de álcool e drogas, houve um acúmulo muito grande. Então hoje uma simples triagem no CAPS demora cerca de 30 dias. Para ele passar pelo primeiro atendimento para um psiquiatra, demora até 90 dias. Para um dependente químico, isso é muito demorado. Ele volta ao uso de droga. Talvez seja esse um dos motivos, e talvez o principal, que não consiga preencher essas vagas conveniadas. A hora que dá o tempo, já não, aquela já pessoa usou, já não tem... já sumiu de novo, a mãe já não sabe onde ele está. Até porque o próprio Ministério da Saúde diz isso, que o viciar-se, por exemplo, em crack, em 10 dias o cara do conhecer o crack, depois de 10 dias ele já virou, ele já é um viciado em crack. Então, é muito rápido. Pouco tempo é muito tempo dentro desse mundo da droga. Então nós temos que aproveitar esse momento único que a família consegue convencer, ou que a pessoa num momento de depressão fala, não quero ajuda, eu quero tratamento. Esse momento deveria ser melhor aproveitado, o que será com a instalação aqui do CAPS 3 e futuramente do Cratode. Só a título de exemplo, o Cratode em São Paulo, que quando montaram, era para fazer as internações compulsórias daquele pessoal que fica na Cracolândia. Até o mês passado, haviam feito uma apenas internação compulsória. A demanda de internação voluntária e involuntária foi tão grande, aquele que o pai assina, que a compulsória ficou para depois. E isso acontece na nossa cidade. Quando a gente tiver um CAPS 3, um Cratode que vai abrir as portas, a demanda, a população vai começar a aparecer, vai começar a procurar essa ajuda, sabendo que vai ser atendido. Aí eu tenho certeza que essas 100 vagas serão preenchidas no mesmo dia. Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltamos com o último bloco do cenário desta semana. Borracha, rodas e pneus. Desde 1993, a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Vergueiro, 2203. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com a vice-prefeita de Sorocaba e secretária da Cidadania, doutora Edith de Jorge, com o vereador Rodrigo Manga, falando da questão das drogas, do tratamento. Agora, com relação à criança, ao jovem, à criança e ao adolescente, que também você está cansada de ter experiência nessa área. Como é que está atacando esse público? Como é que a prefeitura, o governo de estado, o governo federal tem trabalhado? Nós falamos no início do programa da questão de estarem usando essas crianças para 12 anos, 13 anos. O cara é chefe do tráfico. Como é que está sendo feito esse trabalho? Então, é difícil, é uma situação nova, né? Quer dizer, está sendo discutido o que fazer com a criança usuária, né? Porque essa é uma situação extremamente nova, mas hoje a gente tem visto, infelizmente, né, crianças mesmo usando. Tem um projeto aí sendo desenvolvido, piloto, em alguns locais que estão rediscutindo, porque hoje a gente não tem ainda uma expertise nessa área, sabe assim. Adolescente aqui, nós temos uma das unidades do GRASA, é uma unidade para adolescente jovem, né? A gente tem feito uma discussão contínua lá com eles, até escolhemos eles porque eles toparam que a gente também fizesse uma cogestão enquanto Secretaria da Juventude, né? Pensando sempre em atividades, em maneiras de trabalhar com esse jovem. Inclusive, a gente está lá
para inaugurar um local mesmo também de formação, aproveitar que o garoto está lá para fazer uma formação profissional, não só uma terapia ocupacional, mas aproveitar... Porque só a terapia talvez não... Exatamente, não até para ele muito. poder ter uma vida diferente, sabe? Ele poder sair empregado, sabe? Ele se valorizando. Ele se valorizando, né? Com a criança é mais difícil. O que a gente trabalha, né, e o governo também tem feito, é tentar ampliar as possibilidades aí de financiamento de projetos sociais, tentando ver se a gente consegue colocar as crianças, a própria escola em tempo integral não deixa de ser uma estratégia para isso, né? Hoje a gente tem algumas oficinas do saber, a gente pensa em ampliar, né, em universalizar ela, né? Quer dizer, o máximo que a gente puder tirar as nossas crianças da rua, né, dar outras ocupações que sejam interessantes também para ela, né, eu acho que é meio nessa linha. Agora, é uma tarefa difícil, né, porque as crianças hoje, as famílias também, houve uma modificação social muito intensa. Volta a questão da prevenção, né, doutora? E assim, a gente tem que pensar que antes as mulheres, né, ficavam em casa, as famílias eram famílias mais estendidas, né, tia, avó, hoje não é, hoje praticamente a enorme maioria das mulheres trabalha, o Estado não tem essa capacidade de fazer essa adaptação tão rápida, sabe? Assim, hoje a gente é demandado para fazer 100% de creche, daqui a pouco a gente vai estar sendo demandado para 100% dos idosos, porque também hoje é um problema social grave, né? Quem fica com o idoso? Com o deficiente, quer dizer, com toda a parcela da sociedade que necessita de cuidados, a família, que era a principal instituição que oferecia isso, com a modificação social que se deu, ela não consegue mais dar conta. Mas, ao mesmo tempo, o Estado também não consegue dar conta dessa demanda muito nova que surgiu. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio para a gente, enquanto sociedade, eu não estou falando nem enquanto membro da administração, mas falando assim como cidadã, eu acho que a gente precisa rediscutir como é que a gente vai se organizar para poder cuidar, né, tanto das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos, dos nossos deficientes, porque senão eu creio que a gente está caminhando, como você falou, a gente enxuga gelo, né, porque as nossas crianças ficam soltas, as famílias não convivem muito pouco, não tem muita possibilidade de estar sendo aquela instituição que protege e acolhe, né? As nossas escolas, outras coisas, não foram feitas para serem isto, né? Vira até uma questão de referência, porque dentro da escola a referência da criança vira o professor, praticando esporte, vira aquele atleta, e na rua quem quer referência é o traficante. A gente está quase chegando no final. No interior a gente fala, você já sentou nesse porco agora, como é que você acredita que tem solução essa questão de droga? Eu acredito, né? Eu trabalho 24 horas por dia pensando nisso, como melhorar, o que fazer mais um pouco, perseverando e confiando. Eu tenho certeza que se nós dermos as mãos aí, junto com as instituições existentes, não só o trabalho do governo, instituições existentes, seja igrejas de qualquer denominação. Porque jogar toda a responsabilidade do poder público a sociedade em si, nós vamos conseguir sim ter um Brasil melhor, ter um futuro melhor para os nossos adolescentes e fazer com que essas pessoas que hoje entraram no mundo dos vícios possam se restaurar, ver sua família restaurada e voltar à sociedade aí como um grande pai de família, um profissional de novo. Edith, você falou várias vezes do GRASA, que é uma entidade que a gente conhece as pessoas que estão lá, é ligada à Igreja Católica, tem um trabalho antigo e um trabalho bom. Um caminho para facilitar isso é essa parceria com as entidades? Eu acho, eu prego exatamente isso. Eu acredito que a gente tem que chegar em consensos, a gente tem que fazer políticas articuladas, né? Nessas e em outros segmentos. Né? Assim, acho que a solução é exatamente a gente se unir pelo que temos em comum e não nos degladiarmos pelo que eventualmente termos de diferença, sabe? É sentar todos os que querem colaborar, todos os que querem ajudar, sentar junto, vamos pensar como é que nós podemos complementar, sabe? Esquecer, mesmo nas drogas existem as diversas correntes, né? Que nem eu falei, tem o pessoal que acha que tem que ter abstinência total, senão não funciona, tem os que defendem a redução de dano, tudo bem, mas nós temos em comum que nós queremos atuar e queremos melhorar essa situação.
Então, vamos deixar, e tem clientela para todo mundo. Eu falo que tem gente que só consegue deixar a droga se fizer uma abstinência completa, porque se for... E já tem gente que não, que precisa ir progressivamente. É aquele que se tentar largar de tudo não aguenta, mas pode ir fazendo um caminho com descer cada degrau. Então, não existe uma linha correta. Eu acho que existem as várias visões em relação a esse problema. Tem gente que se adapta a cada das maneiras de se tratar, e nós não podemos brigar por causa disso. Né? Acho que eu também como Manga acredito que a única maneira é se todo mundo, sabe, se der a mão de alguma forma, colaborar, discordar, é claro, acho que discordância é importante, né? Porque se todo mundo pensasse, as sociedades totalitárias são terríveis, até porque você não pode ter divergência. Né? Quando você não tem divergência, você não cresce. Né? É na divergência, mas é na divergência respeitosa, é na divergência em que a gente se articula junto, né? Em que a gente busca... eu tenho uma visão, você tem outra, a gente tenta juntar as duas, ver o que temos de bom nelas e chegar numa terceira, né, numa síntese aí. Então, eu acho que nós temos possibilidade, sim, se a gente seguir essa linha. O importante é que a gente vê que tem gente com vontade querendo fazer. Nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença de vocês, colocar o nosso programa, a emissora à disposição, que é um assunto que é o interesse de toda a sociedade. Hoje, quase todas as famílias têm um problema relacionado à droga, tem um amigo. Então, é uma obrigação nossa estar à disposição desse tema. Muito obrigado pela presença de vocês. Daino, eu que agradeço também a doutora Edith pelo bate-papo. Quero deixar um recado ao pessoal de casa, que de repente tem algum familiar dependente químico, que não desista. Confie em Deus que você pode sim ver seu familiar ou seu filho recuperado. Eu também agradeço muito, né? Eu acho que nós, poder público, a gente tem exatamente esse dever, né, de estar dialogando, de estar prestando as informações aí para a sociedade. Então, a imprensa nos ajuda muito, né, quando nos dá essa oportunidade. E lembrando de novo que, se alguém quiser saber mais, né, qualquer tipo de informação, seja para saber algo a respeito das drogas ou para saber onde pode levar, ligue na Secretaria, 32191920, na Secretaria da Cidadania. A pessoa de referência é a Gisele, mas outras pessoas também poderão dar informação. E nós vamos ficando por aqui. Nessa semana conversamos com a doutora Edith de Jorge, vice-prefeita e secretária da Cidadania de Sorocaba, e com o vereador Rodrigo Manga. Semana que vem, mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Espero todos vocês. Até lá.